Irmãos, nós gostaríamos de hoje pela manhã fazer uma reflexão e vou tentar ser o mais objetivo e breve possível. Eu tenho percebido que existem muitas coisas ainda para esse culto de ocorrerem. E eu gostaria de hoje refletir sobre relacionamentos discipuladores, a resposta de Deus para os relacionamentos líquidos. Eu gostaria que você pensasse, refletisse comigo nessa manhã. Nós estamos numa série de mensagens e a primeira mensagem ocorreu no primeiro domingo desse mês com o tema Até que Ele Venha. Então, até que Ele venha, nós prosseguiremos proclamando o Evangelho. E a gente viu naquele domingo uma reflexão de que a igreja, ela prosseguirá como igreja ativa, eleita, que reconhece a sua vocação, dando exemplo, evangelizando e com expectativa da vinda do Senhor em seu coração. Hoje, o pastor Nino, à noite, estará falando sobre relacionamentos discipuladores. E até que ele venha, nós vamos prosseguir construindo relacionamentos discipuladores. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, deixasse aberta a sua Bíblia nesse texto, e eu gostaria de tomar como inspirativo para nós. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 11, o texto diz: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olhe para mim um instante. Irmãos, geralmente, quando as pessoas vêm, os pastores, os professores vêm para falar da palavra a partir de uma perspectiva chamada homilética, que é a pregação do texto bíblico, ela parte de um pressuposto indutivo. Ela coloca o texto bíblico e aquele texto bíblico faz com que ela reflita remotamente no passado, buscando o significado das coisas, levantando nesse significado, no seu contexto. E aqui vale a pena salientar que o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Ela olha para trás, olha para o passado, busca no contexto as realidades, as verdades espirituais atemporais. Ela traz para o momento de hoje esse significado e nós fazemos a ressignificação disso, fazendo uma aplicação dessas verdades espirituais à nossa realidade nos dias atuais e, se possível, fazendo uma prospecção dessa realidade para o futuro. Aquele que interpreta a Bíblia, ele não pode ter apenas a habilidade de olhar o texto de forma remota, olhando para trás. Ele tem que ter a perspicácia e ele tem que ter a sensibilidade de olhar para as realidades atuais e, sobretudo, olhar para a realidade futura, para que essa palavra, ela, de fato, tenha garantido o seu espaço e a sua relevância dentro de nós como sociedade. E eu gostaria de hoje inverter esse processo. Ao invés de eu começar do processo indutivo, levando a um processo macro, eu gostaria de mostrar para os irmãos hoje, pela manhã, o inverso. Eu gostaria de partir da observação contextual e verificar na palavra de Deus como ela, em tese, se comporta em relação a algumas coisas pelas quais a sociedade tem passado atualmente. Eu gostaria de convidar você a fazer uma análise do seu entorno e a gente olhar na palavra que solução a palavra teria para as realidades do nosso dia. Eu compartilhei aspectos dessa mensagem no seu boletim. Eu pediria a sensibilidade a que você abrisse o seu boletim nesse momento. Na primeira página, logo de cara, está a pastoral. E eu gostaria de compartilhar com vocês, até para ser objetivo, baseado naquilo que escrevi aqui na pastoral. O texto diz assim: Amados irmãos, graça e paz. Nós percebemos nitidamente em nossos dias que a sociedade está em constante processo de mudança. Desde o acirramento da globalização como motor econômico, aliado ao uso de novas tecnologias impulsionadas pelo fenômeno da internet, os antigos modelos recebidos da modernidade se diluem rapidamente.
O cientista político René Dreyfus já nos alertava no passado que essas mudanças importariam numa espécie de normalização de conceitos sociais, que ele denominara naquele momento de mundialização, onde as culturas haveriam de perceber mudanças. Que tipo de mudança? Mudanças de mentalidade, mudanças de hábito, de estilos, de comportamento, de usos e de costumes, respeitados, de certa forma, nos seus individualismos possessivos e com larguíssima possibilidade de perda de identidades nacionais em função da construção daquilo que se convencionou chamar de aldeia global, que difunde a globalização como algo que cria um único modo de vivência sem fronteiras. Na verdade, seria um globalitarismo, em que o indivíduo apenas é um cidadão global, se possuir os meios tecnológicos e os recursos que possibilitam que isso aconteça. Observando esse fenômeno, o filósofo polonês Zygmunt Bauman cunhou um termo apropriado para essa realidade: modernidade líquida. Ela define claramente a sociedade atual. Olhe para mim por um instante. Eu gostaria de levar vocês hoje à reflexão nesse sentido. Existe um motor social no mundo que se acirra a partir da globalização e se torna mais forte a partir do momento da queda dos muros de Berlim. A economia como motor social e o uso da tecnologia. A tecnologia ela tem uma questão muito clara. A tecnologia ela foi feita para modificar. O homem ele faz uma tecnologia e posteriormente aquela tecnologia modifica o homem e cria um novo estado, uma nova mentalidade, uma nova condição. O cientista político René Dreyfus, que eu citei aqui há muito tempo atrás, muito tempo, eu estou falando aqui talvez em 1970 ou 80, ele já apontava para essas realidades e ele diz que a globalização e o motor econômico faria com que a humanidade caísse numa profunda crise de identidade, porque proporcionaria o achatamento das culturas. As culturas individuais haveriam de ser como se uma espécie de normatizadas em função de uma cultura maior, mais ampla, que seria o conceito que posteriormente viria de aldeia global, onde nós seríamos cidadãos desse globo. E, nesse afã, nós perdemos muito. Em que sentido? Nós perdemos aspectos de nós e perdemos a nossa identidade sobre muitos sentidos. Aquilo que foi visto na modernidade e aquilo que foi construído na modernidade começa a se diluir em novos conceitos, potencializados pela economia, potencializados pela tecnologia. Eu vou só trazer o mais simples e o mais evidente das mudanças conceituais pelas quais nós vivemos e que reflete esse distanciamento da situação atual para a situação no passado. Por exemplo, herdamos no passado a simplicidade do gênero, né, da sexualidade humana, com o gênero sendo admitido única e exclusivamente pelo organismo. Então, no passado, nascia homem, era homem, nascia mulher, era mulher. Na sociedade líquida, esse conceito, ele muda. Por quê? Porque, em tese, a sexualidade, ela é definida por dois padrões. Esse seria, na vista das pessoas hoje em dia, o seu aspecto orgânico, mas o seu aspecto social. E a sexualidade humana hoje, pelos estudiosos, é defendida no construto social. É um via ser, o cara não é. E nesse sentido, aquilo que na modernidade, e muitos de nós vivemos essa realidade de forma muito forte, aquilo que para a gente antigamente era homem e mulher, eu estou com a sigla aqui atualizada. Agora é lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer, questionando intersexual, curioso, assexuado, agênero, aliado, pansexual, polissexual,
Família e amigos, dois espíritos e kink. Essa é a nova sigla, LGBTQICAPF2K+. Então, isso reflete a forma como a humanidade ela está se diluindo, ela perde a sua identidade. E nessa perda, eu falei da coisa mais evidente e da coisa mais simples. Aí veja só uma coisa interessante. Eu gostaria que você viesse aqui para o seu boletim. Veja o segundo parágrafo que eu escrevi. Na modernidade líquida, o indivíduo é que moldará a sociedade à sua personalidade. Sem os parâmetros da modernidade sólida, o indivíduo será definido pelo seu estilo de vida, por aquilo que ele consome e o modo que consome. Na modernidade sólida, a máxima filosófica de René Descartes se transforma. Era penso, logo existo. Na modernidade líquida, transformou-se em consumo, logo existo. Nessa modernidade líquida, há sempre movimentação. As pessoas agora se deslocam mais facilmente e podem viver em vários lugares do mundo, sempre quando têm recursos para tal. Nessa modernidade, a competição econômica e a tecnologia aumentaram a produtividade. Todavia, fizeram os salários diminuírem e os trabalhadores perderem a segurança do emprego. Já não é mais possível trabalhar toda uma vida na mesma empresa. Resumindo, a modernidade líquida, ela é fluida, ela é volúvel, adaptável, inconstante, ela está em movimento, ela é imprevisível. Aí aqui, irmãos, um filósofo que eu acho muito interessante o trabalho dele, Dr. Celito Meyer, ele, falando sobre essa questão da modernidade líquida, das mudanças pelas quais a sociedade tem passado, ele diz o seguinte: o sentimento de vazio e de ausência de sentido passa a ser a presença permanente no chamado homem pós-moderno. Com efeito, o pós de pós-moderno indica não a questão do tempo cronológico, mas o que se segue ao moderno. Uma reação ao espírito da chamada época moderna. E ele vai dizer, dessa forma, contra as utopias modernas, coloca-se uma mentalidade voltada para dentro de si mesma, centrada na vivência do momento, sem vínculos éticos e políticos, inserida na fugacidade do instante. Não está passando não, você pode passar aí, por favor. Os homens modernos se identificavam no passado, e os filósofos fazem sempre assim, o imagético. O imagético do homem moderno era a figura de um deus grego chamado Prometeu. O que foi que Prometeu fez? Prometeu, ele, desafiando a ira de Deus, ele puxa do céu lá deles esse fogo, e com esse fogo ele desencadeia aquilo que é chamado de progresso na história. Então, o imagético do homem antigo é essa figura de Prometeu. Já o imagético do homem pós-moderno, por favor, passe. Já o imagético do homem pós-moderno, esquecendo-se da vida política, concentram todas as suas energias na realização individual. Dessa forma, o imagético que define bem o nosso momento é um outro Deus, que seria Narciso, o homem apaixonado e refém da própria imagem, que não consegue ver o rosto do outro e morre afogado em si. Passe mais uma vez. Esse aí é o Narciso. O Narciso, ele acreditava ser extremamente belo, e ao olhar para a água, que refletia o seu rosto, ele se abestalhou com essa beleza e foi salvar e afogou-se. Então, os cientistas
sociais, eles indicam que esse é o imagético que define bem a modernidade líquida, aquilo que em tese a sociedade hoje está vivendo. Só que muitas vezes nós não conseguimos perceber isso, porque isso não é colocado de uma forma tão simplista, como eu coloquei aqui, sendo o mais simples possível e rápido, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Mas isso é colocado assim, gente. Perceba que Narciso agora está com o seu tablet, né? Então, hoje em dia, a cultura da valorização do indivíduo, do individual, essa cultura líquida, ela traz uma nova sensibilidade e uma nova forma de ver o mundo. E nós estamos vivendo essa realidade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pequeno vídeo de 3 minutos que reflete aspectos dessa cultura de Narciso e dessa sociedade líquida que nós estamos vivendo agora. Por favor, há um vídeo. Esse vídeo, ele traz aspectos reais e de uma forma maximizada, extremada, como é todo imagético, ele reflete aspectos reais da nossa sociedade. Eu gostaria que você voltasse novamente para o boletim, na outra página. Modernidade líquida, relacionamentos líquidos. Veja meu referencial agora, isso já é mudança pós-moderna. Veja o referencial que eu vou tomar agora como referencial. A blogueira brasileira Gisele Bündchen identificou que, no campo dos relacionamentos, estamos marcados pela vivência de um mundo de incertezas, cada um por si. Temos relacionamentos instáveis, pois as relações humanas estão cada vez mais flexíveis. Acostumados com o mundo virtual e com a facilidade de desconectar-se, as pessoas não conseguem manter um relacionamento de longo prazo, ou relacionamentos de longo prazo.
É um amor criado pela sociedade atual, a chamada modernidade líquida, para tirar-lhes a responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros. Pessoas estão sendo tratadas como bens de consumo. Ou seja, caso haja defeito, descarta-se. Ou até mesmo troca-se por versões mais atualizadas. As pessoas, em função dessa nova forma de enxergar o mundo, consumo, logo existo. E a frugalidade da vida com relacionamentos rasteiríssimos, por incrível que pareça, existem pessoas que conseguem ter mais de 5.000 pessoas num perfil de rede social, mas que não tem nenhum amigo de verdade e se corrói no coração, sofrendo de dor e de melancolia. E a Organização Mundial do Comércio nos alerta que para o futuro, aí você diz, mas a Organização do Comércio, sim, do comércio, não é da saúde. Por quê? Porque o mundo globalizado é um mundo que é movido pela economia. A saúde vem depois. Então, a Organização Mundial do Comércio, ela fez uma pesquisa e uma de suas vertentes aponta que, no futuro não muito remoto, 1 a cada 4 pessoas haverão de estar sofrendo de depressão. Para que você tenha uma ideia disso, imagine, nessa comunidade de fé, aqui na igreja, uma pessoa por banco depressiva. Você pode passar? Eu gostaria de refletir algumas coisas com os irmãos. O que é que nós temos de consequências? Irmãos, como consequências dos relacionamentos líquidos, existe uma ideia chamada amor líquido, que é o tipo de amor marcado pela descartabilidade. Aquilo que não atende aos meus interesses, eu simplesmente descarto ou deleto. Partindo desse conceito, existem outras vertentes, inclusive uma vertente que está muito em jogo hoje na academia, que é a prova de que o ser humano, ele tem no seu gênese, no seu gênese, uma coisa chamada poliamor. O que é isso? Existem cientistas defendendo já de que o ser humano, como um animal natural, comum, existem seres humanos que têm a necessidade de trair para serem felizes e realizados. Esse tipo de conceito chama-se poliamor e está sendo estudado e defendido por chamados cientistas sociais, chamados cientistas, uma espécie de cientificismo, como se tudo aquilo que recobrisse com a capa da ciência servisse de autoridade para todos. Se porventura a gente não entender que a ciência é apenas uma forma de ver a realidade do mundo, e essa forma profundamente questionável porque ela não está sujeita a absolutos. A ciência, ela nos seus conceitos muda. Uma coisa que hoje é tida como certa por essa ciência, mais na frente, com certeza, alguém vai desmanchar. Por quê? Porque a ciência, ela é diretamente proporcional à capacidade de observação. Quanto mais observação ela tiver, mais informações ela terá. E outra coisa, a ciência, ela pode errar, e erra muito. Eu vou fazer uma piada com essa possibilidade, mas é realidade. Se um português pega uma aranha com 6 pernas, vou fazer uma experiência. Aí bota a aranha anda, ele volta a aranha, retira 2 pernas, ela fica com 4 pernas. Ande aranha. Aí a aranha ainda anda com as 4 pernas.
Ele vai e retira mais 2 pernas, a aranha só fica com 2. Aí a aranha ainda com as 2 pernas vai se esticando, até que no final ele tira as últimas 2 pernas, fica só o corpo da aranha, ele bota e diz, anda aranha. Aí ele vai no relatório dele e assina a conclusão. Conclusão, a aranha sem perna também é moca. Olha só. Então, nessa brincadeira eu provo que a ciência, ela tenta crescer na capacidade de observação daquele que faz o estudo. E em contraponto a todo esse conceito, meu irmão, está a palavra de Deus, que é referencial absoluto. E glória a Deus pela existência da palavra e de seus princípios. E glória a Deus pela existência e a realidade do Espírito Santo de Deus que corre no corpo de uma igreja que ainda acredita que o Senhor é Criador. E de que gente foi feito para se relacionar com gente. É por isso que a igreja existe. Segundo ponto que eu coloquei ali, a destruição de qualquer sentido altruísta. O que marca os relacionamentos hoje é o egoísmo e o egocentrismo. O egoísmo, eu quero todas as coisas para mim. O egocentrismo, eu quero ser o centro das atenções. Converse com qualquer recepcionista de clínica, de qualquer médico. Pergunte a elas como é o atendimento dessas pessoas para serem atendidas, o que é que elas fazem. Camarada chega com 60 anos, primeira coisa que diz, sou idoso. Ela não quer saber se lá tem alguém que está com algum problema maior do que o dela. Ela não quer saber se o médico chegou, se não chegou. Ela quer afirmar a sua posição, o eu. Sempre tudo é dessa forma. Terceira, relações marcadas pelo interesse. E aí vem o conceito de conexão. Por quê? Porque uma conexão ela só vai dar certo se os elos conectores eles forem iguais, ou seja, tiver o mesmo interesse. Então, as conexões hoje, elas são feitas e elas são construídas baseadas em interesses. Quando o interesse acaba, se acaba o relacionamento. Quarto, indiferença. A indiferença como expressão de ódio. No mundo pós-moderno, irmãos, ninguém tem aquele ódio de eu tenho ódio. Isso fica para as redes sociais, nos haters, onde eles colocam o seu ódio para fora. Mas na vida real, esse ódio é expresso pela indiferença. Eu vou trazer um exemplo para você entender. Alguns anos atrás, eu ainda estava em Santa Rita, e ocorreu aqui uma notícia, numa TV local, de uma mãe que tinha 3 filhos. Inclusive, desses 3, um advogado, um médico e uma terceira, uma filha, que eu não me lembro qual a vocação dela. Esses 3 filhos deixaram a sua mãe numa casa, aqui no Cristo, e simplesmente abandonaram ela. E esse noticiário foi até a mãe, eu me lembro isso nitidamente. E diante daquela situação de abandono que foi falado pelos vizinhos, o repórter ainda conversou, por que é que você acha que os seus filhos odeiam você? E ela respondeu, não, na mãe dela, na visão como mãe, né? Eles não me odeiam, eu queria ter um final de semana com eles, comer com eles, mas eu não quero ser um peso. Aí alguém perguntou mais incisivamente, você acha que os seus filhos amam você? Ou odeiam você? Ela não soube responder. Mas na realidade, irmãos, essa expressão dos filhos para com ela não era uma expressão de amor.
mas também não era expressão de ódio. Então, hoje em dia, na sociedade pós-moderna, aquilo que eu não amo, eu fico indiferente. Eu não apoio. E fica uma espécie de ódio, meio virtual, meio não é, como são os relacionamentos da internet. Que é, que pode não ser, que não é. Solidão, característica. Como eu falei, uma pessoa com 5.000 seguidores, nenhum amigo de verdade. Sabe por quê? Gente foi feito para se relacionar com gente. E esses mecanismos aqui, eles não substituem os seres humanos. E todas as vezes que a humanidade tenta interferir em algum processo natural que Deus fez, ela paga um preço muito caro. E nós estamos pagando um preço muito caro. Os relacionamentos humanos já não são mais os mesmos. Por último, vazio e imaturidade. A geração líquida é uma geração que não aprendeu e não vai aprender porque ela evita uma coisa da vida chamada sofrimento. E não existe maturidade sem dor. Não existe maturidade social sem dor. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, com certeza, irmãos, tenha ideia disso. Existem pessoas que vão nos decepcionar, isso é um fato. Agora, essas decepções são necessárias, porque nos dão maturidade de vida, nos dão enzimas emocionais, para que a gente possa se desenvolver. O sofrimento faz parte da vida. E nós precisamos nos posicionar em relação a esses sofrimentos. Senão, nós vamos ter seríssimos problemas. E qual é o problema? Imaturidade. Hoje nós vivemos uma sociedade que não é marcada pelo diálogo. Vivemos uma sociedade que é marcada pela lacração. Você já viu esse termo? O cara tem que lacrar. Conversar não, ele tem que pisar na cara da sociedade. E a própria sociedade que ele faz parte. Nós perdemos os referenciais de construto. A sociedade líquida, a modernidade líquida, ela é descompromissada, volúvel, interesseira, vazia, imatura, indiferente. Os relacionamentos são marcados pelo interesse. Ela não conhece, não sabe o que é altruísmo. Ela é volúvel. Aí aqui eu gostaria de uma forma muito breve, apresentar a solução de Deus para os relacionamentos líquidos. 1 Tessalonicenses capítulo 5. A partir do versículo 1. E aqui, rapidamente, eu vou encerrar a mensagem. Só que eu gostaria que você refletisse sobre aquilo que nós falamos nessa manhã. E tomasse uma postura. A igreja é um lugar onde nós refletimos a vida. E nós fazemos de acordo com os princípios e pressupostos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, nós precisamos estar vigilantes. Reflita sobre a vida constantemente. Veja o que Paulo nos diz dos versículos 1 a 10. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas,
para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Nesse pequeno fragmento da carta de Tessalonicenses, no final, Paulo termina sua carta sempre de forma prática, com questões práticas. No versículo 1 a 10, se pudéssemos resumir, seria: seja vigilante. É por isso, irmãos, que uma temática como essa foi trazida para que vocês pudessem analisar, num domingo pela manhã, a situação pela qual encontra-se a sociedade como um todo. A igreja, como luz, ela traz iluminação e entendimento a partir da palavra, para que nós possamos observar, compreender e, sobretudo, se posicionar em relação a essas novas demandas. Em nome de Jesus, observe a vida, reflita, tenha cuidado com aquilo que está no seu entorno, reconheça o seu chamado. Você não é filho das trevas, você foi chamado em Cristo Jesus para ser um filho da luz. E você precisa se posicionar. É isso que em tese Paulo diz nesses 10 versículos. Segunda coisa, respeitem, sobretudo aqueles que exercem liderança. Veja os versículos 12 e 13. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. E os que lideram no Senhor os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz, uns com os outros. Versículos 12 e 13. Aqui também eu gostaria de indicar que nessas mudanças de paradigma, muitos desses paradigmas de liderança modificaram-se. No padrão moderno, a ideia é, e era, e é bem vigente, nas relações sociais. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas nós precisamos ter a sensibilidade que a nossa sociedade, dentro dessa modernidade líquida, ela começa a se posicionar de uma forma diferenciada. Manda quem tem competência e obedece quem tem compromisso. E nós precisamos entender como liderança que muitas coisas mudaram. Mas nós precisamos entender que os referenciais da palavra precisam ser mantidos. Respeito. Respeito. Outra coisa, irmãos, versículo 11. Mutualidade da fé. Versículo 11 diz: por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros. O termo uns aos outros, no Novo Testamento, tem mais de 42 vezes esse termo, uns aos outros. Uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque a caminhada cristã, ela não é uma caminhada isolada. A caminhada cristã é uma caminhada coletiva. Nós estamos juntos na mesma jornada. Nós estamos aqui como igreja, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Isso requer relacionamento, intimidade, proximidade. E nós precisamos lutar para que essa mutualidade seja vivida. Versículo 14. Alertem, incentivem, tenham compaixão, tenham paciência uns com os outros. Olha o que é que o texto diz aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, aqui. Advirtam os ociosos, confortem os desanimados,
auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Sabe o que é que acontece hoje? No relacionamento líquido, é like e não like, descartar, porque ninguém quer ter trabalho. No relacionamento de verdade, meu irmão, a gente tem que desenvolver enzimas emocionais, tolerância, paciência. E tem muita gente que não quer mais se dispor a isso. Olhe para o seu irmão ao lado e diga para ele assim: tenha paciência comigo. Irmãos, veja versículo 16. Versículo 16, olha que maravilha. 1 Tessalonicenses 16, 5,16. Olha que coisa linda. O versículo bem curtinho. O texto diz aí: alegrem-se sempre. Faça da alegria um estilo de vida. Você tem o Senhor Jesus no seu coração. Você tem uma alegria verdadeira dentro de você. A alegria que tem dentro do seu coração é potencializada pelo Espírito Santo de Deus. A alegria que você tem não depende de drogas. A alegria que você tem não depende de fatores externos para ocorrer. Ela é fruto de alguém que, vivendo a graça do Senhor, percebeu o amor de Deus, entregou sua vida a Jesus, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nós precisamos valorizar ter alegria como estilo de vida. E não é só alegria, não. Versículo 15, seja misericordioso. Faça da alegria um estilo de vida. Versículo 17, orem. O texto é bem pequenininho aí, diz assim: orai sem cessar. Todos os males da alma são atenuados e muitos deles curados a partir do momento que a pessoa entrega a sua alma ao Senhor. Por isso eu digo, em nome de Jesus, busque uma vida maior de oração. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão. Se não fosse Jesus na minha vida, é possível que eu já estivesse tomando algum tipo de antidepressivo ou alguma coisa, porque se nós formos olhar para as notícias ruins que estão no nosso entorno, são muitas notícias ruins que nos entristecem. Isso traz carga emocional para a nossa alma. Irmão, me perdoe, eu estou tentando ser o mais rápido possível, porque hoje eu sei que tem muita coisa. O texto diz aí, olha, sejam gratos, ter a gratidão como estilo de vida. E por último, ser cuidadoso. Mas eu gostaria que gerar convicção no seu coração, no sentido, irmãos, de que se colocarmos em prática isso que Paulo está falando como um plano de ação para as nossas vidas, existe uma confirmação do Senhor para nós. E essa confirmação está onde? Nesse capítulo 5, veja dos versículos 23 e 24. O texto diz assim: que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então nós recebemos desses dois versículos uma figura de confirmação, uma confirmação de Deus para um bem viver, se assim fizermos. Uma confirmação de Deus. O que é que Deus faz? No presente, Ele opera em nós algo que é uma junção, uma simbiose entre a nossa vontade e a dele, que é a santificação. No futuro, o próprio texto nos mostra que nós vamos, o Senhor nos apresenta irrepreensíveis. Ou seja, se agora no presente o Senhor me ajuda na minha santificação, no futuro Ele me ajuda na minha aprovação. O Senhor me ajuda, nos apresentando perfeitos aos olhos do Pai, pela justificação, pelo processo de santificação, pelo operar dele em nós.
E por último, meu irmão, por que é que Deus vai fazer isso? Por que é que Ele faria isso? O versículo 24 fecha de forma bem clara. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Irmãos, eu gostaria de ler o último ponto do boletim, para encerrar essa mensagem. Em tempos de relacionamentos líquidos, a resposta de Deus se baseia na solidez da construção de relacionamentos discipuladores. Nesses tempos de instabilidade, Deus nos responde com o absoluto de sua palavra e com a doçura de sua presença, para ajudar-nos a preencher os vazios relacionais e compreendermos, sobretudo, que a caminhada cristã, ela é necessariamente coletiva. Não é à toa que Paulo nos ensina em Efésios que fomos resgatados por Deus para fazermos parte de sua família. De fato, nós vamos prestar contas individualmente diante de Deus, mas aqui na terra vivemos o cristianismo sob uma ótica de mutualidade. Várias vezes é utilizada a expressão uns aos outros, e aqui eu citei algumas delas. Nós devemos edificar, admoestar, encorajar, ser devotado, ter paz, servir, levar as cargas, ser gentis, ensinar, encorajar, confessar as nossas faltas, orar e amar uns aos outros. Nós precisamos estar juntos. E a minha humilde orientação para você, meu irmão amado, permita-se ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que corre no seu corpo, na coletividade, na igreja. Não fique sozinho nessa caminhada. Ela foi estruturada para ser executada coletivamente. Se você ficar sozinho, será mais vulnerável e se tornará um alvo fácil de Satanás. Satanás quer ver você sozinho, porque você sozinho, você é mais vulnerável. Amém? Irmãos,